Ele chega lá em cima a uma altitude estupenda, né? Que é mais do que o dobro do que um avião comercial é capaz de chegar. E, na verdade, ele inicia uma queda de volta para a atmosfera, porque o motor, ele, assim como nós, ele precisa de oxigênio, né? Para fazer a queima e criar energia. E ali não tem muito oxigênio. Então, o que acontece é que, na verdade, você tem uns 4 a 5 minutos ali de visão. Porra, Né? pensei que tivesse Da segundos, então deu pra você curtir pra caraca. Sim, sim. Eu me senti realizando o meu sonho de ser astronauta. Basicamente, nessa experiência, eu falei, pô, se eu nunca chegar no espaço, pelo menos eu já fiz algo Chegou que perto. já me contentou e foi uma realização de um sonho. Ali foi o meu momento, que eu chamo sempre de momento sublime da minha vida, né? Que eu cheguei num lugar que é incrível e poucas pessoas chegaram. E aquilo foi um momento, um marco na minha vida, porque mudou fortemente a minha vida a partir dessa experiência. Então, foi muito interessante que a forma como eu conheci o Marcos Pontes, eu estava indo para os Estados Unidos, assistir a decolagem do último ônibus espacial, antes deles entregarem para os russos, né? E eu falei, pô, se já era difícil ser astronauta, agora vai ficar mais difícil ainda, porque agora até para o americano vai ser difícil embarcar numa espaçonave. Nesse momento, o Marco já tinha ido. Ele já tinha ido. Tá. E eu fiz questão de ir lá para os Estados Unidos para assistir a última decolagem do ônibus espacial, porque até então eu nunca havia assistido um foguete decolando. Então era mais ou menos assim, vamos dar tchau pro sonho, tal, né? Mas tô feliz, não tem problema. Eu embarquei no avião, era Guarulhos-Houston, Cabo Canaveral, que no caso é Orlando. E quando eu embarquei no avião, estava lá sentado, me acomodando, e aí veio uma pessoa, sentou lá do meu lado, e eu olhei, e era o Marcos Pontes, né? Caraca. O cara foi sem querer, então. Foi totalmente o acaso do acaso, chama aí de coincidência, Deus, lei da atração, mistura tudo ali, bota no liquidificador, e, enfim, aconteceu ali. E eu falei, caramba, não acredito, pô, cara, olha só, eu sempre quis ser astronauta, eu estou trabalhando por esse sonho e tudo mais, e agora nós vamos viajar juntos para a NASA. Aí ele, falo, puta, pegou mais um cara para me encher o saco a viagem inteira. Agora eu vou ter que aturar esse cara até lá. Entendi. Mas a verdade é que foi muito bacana, né? Porque logo a gente criou uma sinergia muito forte, assim, nos gostos, nas coisas que a gente faz e tudo mais. Ele me deu várias dicas. Foi um mentor importante para mim naquela ocasião. E aí eu fui assistir a decolagem lá na NASA, que também foi um momento importante para mim assistir pela primeira vez um foguete. Aquilo me acendeu ainda mais os meus motores de querer ser astronauta. Então, eu fui para me despedir de um sonho e no final eu fiquei mais motivado ainda pelo sonho. E por isso que eu sempre falo para as pessoas, nunca desistam, né? Porque as chances, elas aparecem às vezes do nada. Tem um filme muito bacana, você já assistiu Sinais? Acho que não, cara. Sinais é um dos filmes mais espetaculares que eu já assisti, né? É um filme sobre coincidências. Aliás, o tema do filme é coincidência ou fé, né? Então, conta a história de um pastor americano que ele tinha perdido completamente a fé em Deus. Ele falou assim, olha, a minha esposa faleceu num acidente horrível de carro. Eu dediquei minha vida inteira pela fé, né? E não é justo que ela tenha morrido dessa maneira. Bom, aí a trama do filme, no meio da trama, ele se isola numa fazenda, num milharal, e de repente começam a aparecer aqueles sinais, você já deve ter visto, negócio sinais que meio os caras falam que é alienígenas. de alien. Tá. Né, o canavial lá todo derrubado com símbolos esquisitos e tal. E estava ocorrendo uma invasão alienígena na Terra. Só que ele não estava nem se dando conta disso, porque ele estava isolado do mundo, enfim, curtindo, aliás, né, com aquela depressão de ter perdido a mulher e tudo mais. Só que aí acontecem diversas coincidências nesse filme, e o legal desse filme é que ele volta a ter fé,
Ele volta a acreditar numa coisa maior, que é o que salva ele no filme. Eu gostei tanto desse filme que o diretor, que é o Night Shyamalan, ele veio pro Brasil e eu falei, cara, eu preciso apertar a mão desse cara. Porra, tu também, hein? Tem umas paradas difíceis de realizar, hein, cara? Nossa, esse diretor aqui, pô, cara, o melhor filme que eu vi, ele vai vir pro Brasil, pô, é uma chance, uma vez só, né? Que eu tenho a chance de ver um cara desse. Eu preciso conhecer esse diretor, né? E aí ele veio na Comic Con, que estava se realizando. Quando eu fui ver o ingresso da Comic Con, era um absurdo. Era, tipo, R$2.000, né? Para você assistir a palestra com o cara. Eita! É uma coisa assim. E acabou os ingressos, assim, tipo, no primeiro dia. Lançou. Quando eu fui ver, já não tinha. E aí eu entrei no site e falei, pô, e agora? Eu falei, pô, o cara fala de fé e coincidência. Vamos lá. Vamos lá, né? Quem sabe, né? Pior que pode acontecer, não dá certo. Volto para casa, não tem problema. Igor, você não acredita a história que é um roteiro de filme que aconteceu, né? Eu cheguei lá na Comic Con, fui lá na bilheteria, falei, tem ingresso para entrar aí? Eles falaram, não, já acabou. A mulher só faltou rir da minha cara, né? Só faltou ela olhar assim e falar... Na hora, em cima da hora. Ingresso! Tipo assim, só podia tirar um sarro legal da minha cara ali. Falou, pô, ingresso acabou há 7 meses atrás, amigo. Você tá um pouco desavisado. Aí eu falei assim, não, mas não tem gente saindo? Se tem gente saindo, vocês podiam estar vendendo ingresso. Porque se tiverem um controle eletrônico, vocês sabem quanto sai e vocês põem mais ingresso à venda, pô. Não é óbvio isso? Para mim parecia óbvio, mas, enfim. Para a diretoria da Comic Con, ninguém acho que pensou nisso até agora. E aí, ela falou assim, não tem como o senhor entrar, não tem como. E aí um cara me cutucou, falou assim, você quer ingresso? Eu falei, quero. Aí ele falou, toma. Aí eu olhei assim, por quê, né? Eu falei, justamente pelo que você falou, estava escutando a conversa, eu estou saindo, uso o meu ingresso. Aí, mas será que passa? Aí eu fui lá na catraca, bip, e lá eu estava lá dentro. Eu falei, legal! Primeiro passo foi dado. Entrei na Comic Con, aí você entra assim, você vê aquele mar de cabeças, assim, um negócio fervendo, alucinante. É muito legal a Comic Con. Mas era um mar de pessoas. Eu falei, até eu chegar lá na palestra do cara, só atravessando aquela multidão, parece show, sei lá, do YouTube, da Madonna, se atravessando para tentar chegar no palco, né? Aí, depois que eu cheguei lá, no lugar onde acontecem as palestras, a pessoa falou assim, já terminou a palestra do Night Shyamalan. Eu falei, puxa, que pena, né? E ela falou, mas mesmo assim, esse teu ingresso aqui não serve para palestra. Esse teu ingresso é só para entrar na Comic Con. Você não ia entrar de qualquer jeito. Eu falei, tá bom, mas já tô aqui, vamos curtir o dia aqui dentro. E aí, o que aconteceu? Tinha o Game of Thrones tinham construído um castelo lá dentro da Comic Con. Eu falei, bom, tudo aqui tem fila. Tudo aqui tá desesperançoso de assistir. Eu vou nesse daqui que parece ser o mais legal, né? Um castelo, os caras construíram um cenário bacana. E aí eu chegava ali na fila, onde que é o fim da fila? Ninguém sabia onde era o fim da fila. Tava tão misturado, condensada a coisa. Eu sei que eu dei a volta no castelo inteiro, e aí um cara falou, aqui é o fim da fila. Eu falei, putz, grilo, cara. Aqui, quantas horas eu vou demorar para chegar entrar nesse evento aqui? Aí o cara falou, tenho a menor ideia. Eu falei, bom, também vim aqui não fazer nada, né? Vou ficar na fila. Dali a pouco, passa uma pessoa na fila assim, você já tem ingresso? Você já tem ingresso? Você já tem ingresso? Ninguém respondia. Quando o cara perguntou para mim, eu falei, não, eu não tenho ingresso para entrar aqui, né? Aí o cara falou assim, é para você entrar agora, vale por exatamente essa hora. Se você correr, você entra lá dentro. Que o ingresso é por hora. Eu estava numa fila para pegar o ingresso para saber a hora que eu ia entrar. O cara chegou com o ingresso na hora do evento e falou, é para você entrar agora. Eu falei, nossa, que coisa, né? Aí eu entrei lá no castelo do Game of Thrones.
Fiz todo o percurso lá, curti e tal. Terminou a atração, na hora de eu sair, de novo eu saí naquele mar de gente. Lembra? Só que começou, sabe, briga de estádio? Começou uma amontoada de pessoas. Uma pessoa acertou assim meu braço e tal, e eu acabei caindo dentro de um círculo. Que tá num círculo com vários seguranças assim, fazendo. Eu de frente com o Night Shyamalan, o diretor assim. Então ele estava passando, tentando sair do evento, e eu saí daquele percurso exatamente na hora exata que o Night Shyamalan estava saindo do evento, e de repente eu caí dentro da zona de isolamento com o cara. E eu fiquei frente a frente com o cara. E aí foi uma baita coincidência, porque nenhum relógio suíço eu ia conseguir tanta precisão de conseguir encontrar um cara no meio de 100 mil pessoas. E o cara que movimentou o dia no evento, né? E o cara que fala de coincidência. Eu falei assim, nossa, será que tudo isso é o quê? É sorte? É fé? E aí, por isso que eu convido para assistir o filme, porque o filme, se você não tem fé, você passa a ter. É isso que eu ia te perguntar. E no que tu acredita? Tu é um cara que acredita em Deus, tem fé, essas paradas? Eu acredito em Deus e eu vou ser mais firme. Eu já passei por situações na minha vida que eu tive prova de que uma força maior me ajudou a estar no lugar certo na hora certa. Então, eu acredito na lei da atração, eu acredito na ciência. Eu sou uma pessoa... enfim, aberta, muito aberta. Então, olhar o espaço e toda a vastidão do espaço reforça ou enfraquece essa fé, cara? pelo que eu vejo das pessoas e pelo que eu senti quando eu estava na estratosfera, é um grande exercício de humildade. Então, ele reforça a sua crença em algo maior que controle tudo. Porque vários astronautas voltam da mesma forma. Recentemente eu estava com o Serjão na Space Adventure, que veio um astronauta que pisou na Lua. Um dos 12 caras que pisaram na Lua. Dos quais só 4 estão vivos até hoje. E um desses 4 veio aqui para o Brasil, na Space Adventures. Eu e o Serjão estávamos lá. O que é Space Adventures? Foi uma exposição, a primeira exposição que a NASA fez no Brasil. Então, aconteceu no Shopping Eldorado, lá no pátio do Shopping Eldorado. Foi patrocinado pelo Santander, foi investido muito dinheiro, porque foram trazidas peças reais, foram mais de 100 peças reais da missão Apollo, que é a missão que chegou na Lua. Nessa missão, foram 6 missões que levaram o homem à Lua, apenas 12 pessoas pisaram na Lua desde que existe a exploração espacial. Então, é um naco da população terrestre que teve esse privilégio.